Boa noite, a paz do Senhor. Amém. Vamos ficar em pé, vamos ler o Salmo 134. Em seguida, orar, colocando diante do Senhor a nossa reunião. Porque o Senhor é generoso. E Ele prometeu e se faz presente nas nossas reuniões. Salmo 134. Bendiga o Senhor todos vocês, servos do Senhor, que se encontram na casa do Senhor nas horas da noite. Levantem as mãos para o santuário e bendigam o Senhor. Que de Sião, o Senhor, que fez os céus e a terra, abençoe você. Aleluia. Precisamos disso. Louvado seja Deus pela sua misericórdia. Vamos orar. Jesus, muito obrigada por este momento. Muito obrigada porque Tu és bom, tem estado conosco. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração, nossas vidas essa noite. Sê conosco em todos os momentos, nos edifica, nos ajuda, nos ensina, nos converte a Ti cada vez mais. Muito obrigada, Jesus, por tudo, no Teu nome. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Amém, a paz do Senhor. O som tá meio alto, né? Amém. Graças a Deus estamos mais uma vez aqui, irmãos. Vamos adorar a Deus. Bendito seja o Cordeiro que hoje nós celebramos. O Cordeiro morto desde a fundação do mundo para nos salvar. Amém? Te louvar, línguas e nações, o tempo e o espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente. Virão te louvar, povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o teu santo nome, Cristo Jesus. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o teu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nós não nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Nós, talentos, queremos consagrar a vida no teu altar, pra teu louvor.
Aleluia, Senhor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. É por ele que nós vivemos e nos movemos, como diz a palavra de Deus. Aleluia. Eu te amo, ó Senhor, de todo o meu coração. Amém? Ao Senhor de todo o coração, meu refúgio, protetor, a minha salvação. Eu te amo, ao Senhor de todo o coração, meu refúgio, protetor, a minha salvação, a única razão do meu louvor. Debaixo de tuas asas sempre estarei. Nem a morte nem a vida, ou principados, nem a fome ou angústia poderão me separar de ti. Nem a morte nem a vida, potestades ou principados, nem a fome ou angústia poderão me separar de ti. Eu te amo, Senhor, oh meu Senhor, meu refúgio, protetor, a minha salvação. Ó Senhor, de todo meu coração, meu refúgio, protetor, a minha salvação, a única razão, Senhor, a única razão do meu louvor. Debaixo de tuas asas sempre estarei. Nem a morte nem a vida, nem a morte nem a vida, potestades ou principados, nem a fome ou angústia poderão me separar de ti. Nem a morte nem a vida, potestades ou principados, nem a fome ou angústia poderão me separar de ti. Santo, 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 nem a morte, morte nem a vida, potestades ou principados, nem a fome ou angústia poderão separar de ti. Nem a morte nem a vida, potestades ou principados, nem a fome ou angústia poderão separar de ti. Santo, santo,
Aleluia, Senhor. Graças à tua misericórdia, nós podemos ser incorporados nesse cântico, Senhor, que vem do céu, que proclama a tua santidade, que tu és santo, santo, santo. E a tua palavra nos diz que nem a morte, nem a vida, potestades ou principados, nada poderá nos separar do amor de Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia, Senhor. Tu és digno de todo louvor, Senhor. Aleluia. Que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real. A Ele ministramos que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real. A Ele ministramos consagramos todo o nosso ser a ti. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Consagramos nosso ser a ti, Senhor. Aleluia. Tu és digno, Senhor. Tu és o Senhor sobre tudo, Senhor. Reina sobre nossas vidas, Senhor. Reina sobre nosso pensamento, Senhor. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, Senhor. Aleluia. Obrigado, Pai.
Amém. Vamos nos colocar diante do Senhor com nossos dízimos, nossas ofertas. Somos gratos ao Senhor porque Ele é bom, porque Ele tem cuidado das nossas vidas e assim nós devolvemos um pouco do tudo que Ele nos deu, porque é o Senhor quem nos dá. Vamos consagrar nossas ofertas com uma oração. Oremos. Soberano Deus, Criador do céu e da terra, graças te damos, Senhor, por mais uma oportunidade de estar diante de Ti nesta noite. Obrigado, Senhor, por tudo que Tu tens feito em nossas vidas. Que Tu continue derramando a Tua graça, o Teu amor, a Tua misericórdia sobre a vida de cada um, meu Pai. Nós te agradecemos por tudo que Tu tens derramado em nossas vidas. Que Tu continue abençoando, e em especial os dizimistas e os ofertantes do Teu reino. Em nome de Jesus. Amém. Queria ter mais uma chance de recomeçar. Um grande esforço, contemplar na outra cruz. Quem é aquele homem que chamavam de Jesus? E comigo dividia ali solidão, vergonha e dor, porque tantos me odiavam e outros me davam amor. Teu olhar me fez estremecer em ver que ali estava o Deus. Correndo por falar de amor, na luz do Teu olhar, senti o Teu perdão. Lavastes com Teu sangue meu coração. Filhos de Deus, ninguém jamais orou assim. Quando entrares no Teu reino, lembra de mim. Meus olhos estão cansados e marcados pela dor. Não importava mais a vida sem qualquer valor, humilhado em uma cruz, vendo ódio em cada olhar. Só queria ter mais uma chance de recomeçar. Um grande esforço, contemplar a outra cruz. Quem era aquele homem que chamavam de Jesus? E comigo dividia ali solidão, vergonha e dor, porque tantos me odiavam
estremecer em crer que ali estava o próprio Deus. Pode esquecer minha dor. Se ao meu lado o rei, correndo vou falar de amor. Meu olhar, sentir meu perdão. Lava-te com teu sangue, Meu coração, sei que esse amor não tem fim. Creio que és filho de Deus, ninguém jamais cantou assim. quando entrares no teu reino, lembra de mim. Teu olhar me fez estremecer Em meio a tanta dor, tentando me dizer: eu te escolhi, filho meu. ainda hoje no paraíso comigo estará. Vamos orar pelas crianças que vão para o cultinho. Amém. Feche os olhinhos. Vamos orar. Senhor, nós colocamos diante de cada criança que aqui está. Toma nas tuas mãos. Continua abençoando. Que cresçam no temor do Senhor. Abençoa suas famílias, que ministram diariamente nos seus corações. Que sejam edificadas por ti e edifiquem essas crianças. Guarda do mal. Abençoa a igreja, o ministério infantil, que ministram no seu coração. Muito obrigada, Jesus, pela tua providência, porque o Senhor tem cuidado, porque o Senhor nos protege. Provê todas as coisas, elas são tuas e estão nas tuas mãos. No teu nome, amém. Podem ir. Amém. Aleluia. Amém. Hoje é culto de Santa Ceia, festa, né? A gente traz à memória aquilo que Jesus fez por nós, pelo seu grande amor. Às terças, nós temos culto de oração na igreja, 19h30. A gente traz sempre a memória para a gente encaixar na nossa rotina e se esforçar. Nós precisamos aprender a orar. Sempre estamos em dívida quanto à oração. Quarta, nós temos a live, né? Às 20 horas, a meio de oração. Quinta, nossa escola bíblica, às 19h30. Estamos estudando Romanos, já estamos em Romanos 9, a classe dos adultos. Sexta-feira, o Batista fez uma coinonia, uma reunião. Estamos voltando, tentando voltar às nossas reuniões caseiras. E ele fez uma coinonia na casa da irmã Regina. Tanto o Batista como a irmã Regina disseram que foi excelente. Então, irmãos, você quer uma reunião na sua casa? Você conhece alguém que precisa de oração, precisa se aproximar do Senhor? Todos nós conhecemos e sabemos disso. Procura o irmão Batista. Amém? E vamos agendando e vamos voltando à normalidade.
Entenda isso. Nós somos o canal de Deus na vida daqueles que estão mais próximos. Você é a luz do Senhor. Então agregue a igreja a isso. Amém? Então sexta-feira fica aberta a questão da coinonia. Depois do culto, né, os irmãos já vão conversar com o Batista. Sábado, nós estamos retomando a nosso chá de mulheres. Amém? Sábado agora é dia 13, chá de mulheres, às 18 horas. Né? Quem está à frente, chá de mulheres, Eliane, está organizando. A gente não pode fazer sozinho. Graças a Deus pela sua vida. A Vaninha também está muito engajada. Então, sábado, às 18 horas, o chá de mulheres. Convidem pessoas. As meninas vão falar com vocês. Amém? E domingo, nosso culto de celebração. Esse aqui começa às 18h30. Somos gratos ao Senhor, porque Ele é bom. A nossa semana está cheia. Parece antes da pandemia. Lotada. Louvado seja Deus. Nós precisamos estar juntos uns com os outros, à luz da palavra de Deus, em comunhão com os nossos irmãos. Amém? Hoje vamos estudar o livro de Marcos. Mas antes eu queria agradecer os irmãos. Foi maravilhosa a nossa festa. Na realidade, a gente pensa, ora a respeito, conversa com alguns irmãos, né? Conversa com a liderança da igreja, com os irmãos, e começa a botar em andamento. Mas a festa mesmo, quem faz é a igreja. É o Senhor que nos anima, que nos põe em movimento. A gente convida, as pessoas vêm. O Senhor fala aos corações daqueles que ministram, e eles vêm ministrar os nossos corações. Nós queremos agradecer a igreja pela presença, pela contribuição, pela colaboração, por tudo, pelo prazer. Nós precisamos, e graças a Deus temos prazer de estar na presença do Senhor. E isso inclui uns com os outros. Foi maravilhoso. Amém, queridos? O nosso 14º aniversário. Vamos estudar Marcos, capítulo 2, versículos 18 a 22. Voltando à nossa rotina. Aleluia. E que rotina abençoada. Eu estava com saudade de Marcos. Marcos, capítulo 2, versículos 18 a 22. Pessoal da live que porventura esteja nos acompanhando, né? Fiquem à vontade, sejam bem-vindos. E os irmãos, né? Vamos ficar em pé, irmãos. Amém? Não é mais santo ficar em pé para ouvir a palavra, mas é uma reverência. E fica meio esquisito uns em pé e outros sentados. Então vamos ficar todo mundo em pé. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor. É Marcos, capítulo 2, versículos 18 a 22. Diz assim o texto sagrado. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas foram perguntar a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, mas os seus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: como podem os convidados para o casamento jejuar enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que o noivo estiver presente, não podem jejuar. No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado, e então, naquele dia, eles vão jejuar. Ninguém costura um remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo novo tira um pedaço da roupa velha e o buraco fica ainda maior. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isto, o vinho romperá os odres e se perdem tanto o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Vamos orar. Amém? Muito obrigada, Jesus, pela tua palavra.
pelo teus ensinamentos, pelas nossas vidas aqui dispostos à luz da tua palavra. Toma cada um de nós nas tuas mãos. Abençoa, que o teu Espírito Santo tenha liberdade na minha vida e na vida de cada um de nós, de cada um dos irmãos. Que sejamos alimentados, edificados, que venhamos a crescer espiritualmente para a glória do teu nome. Fala conosco, Senhor, no teu nome. Amém. Podem sentar, queridos. Amém. Aleluia. Dando continuidade ao livro de Marcos. Marcos capítulo 2, versículo 1, até o capítulo 3, versículo 6. Nós vamos encontrar passagens que vão demonstrar a intensificação de um conflito entre Jesus e os líderes religiosos dos seus dias. O texto vai levando e nos conduzindo e vai se intensificando o conflito. Interessante esta questão. Jesus é o príncipe da paz. Mas como ele traz a verdade, nem todos aceitam. E infelizmente o conflito vai se intensificando. Termina na cruz. Mas o Evangelho e o nosso Senhor Jesus Cristo são vitoriosos sobre todas as coisas. Ele reina. No primeiro conflito, no primeiro momento, o conflito não é tão claro assim, que é a passagem do paralítico em Cafarnaum, que nós já estudamos num outro momento. O conflito não é muito claro, não é tão explícito. Porém, mesmo assim, Jesus promulga perdão de pecados. Nós sabemos que o perdão de pecados, até então, era feito no templo, através da mediação de um sacerdote, conforme a lei judaica. Jesus não é levita, não é da tribo de Levi, ele é de Judá, da tribo de Judá. E ele estava fazendo o serviço de sacerdote, quando ele promulga perdão de pecados. E Jesus não estava no templo. Essa observação. Só se aí já é algo que deve ter levado os líderes religiosos de então, que oficiavam como sacerdotes e no templo, de orelha em pé. Mas Jesus disse que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados. Por que nós colocamos isso logo no início? Para chamar a atenção. Algo novo está acontecendo. Algo novo está acontecendo. Em seguida, nós temos o chamado de Levi, o publicano. Quando Jesus disse que veio chamar pecadores, né, os doentes e não os sãos. Nós temos o que vamos estudar hoje, a questão do jejum. Tentar compreender um pouco esse texto, da questão do jejum. Vamos estudar posteriormente ainda Jesus ministrando, dizendo que é o Senhor do sábado. E por fim, ele vai curar um homem num dia de sábado, na sinagoga. Um homem da mão ressequida. Os últimos momentos, né, a exceção desse primeiro, acaba em confrontações verbais. É inevitável. Porque está acontecendo algo novo. E, no geral, normalmente, as pessoas têm uma certa resistência a mudanças. Elas gostam de novidades. Mas quando a novidade traz uma mudança significativa, há uma resistência. Quem não já ouviu alguém reclamando para não mexer nos móveis da casa? As pessoas têm dificuldade com mudanças. Vamos ao texto.
capítulo 2, versículo 18, é o nosso primeiro versículo. Diz assim: ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas foram perguntar a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, mas os seus discípulos não jejuam? Aqui é a pergunta. Algumas pessoas, não foram sacerdotes, não foram escribas, gente do povo piedosa, que tentava observar a Torá. Algumas pessoas observaram. Nós vemos aqui 3 grupos de pessoas. O grupo dos discípulos de João Batista, que nós não temos muitas informações para esmiuçar. Temos algumas informações, mas são poucas. Mas nós temos o grupo de João Batista, que é significativo. Nós temos o grupo dos fariseus e nós temos os discípulos de Jesus. 3 grupos. E algumas pessoas que observavam a lei foram perguntar a Jesus. As pessoas estão olhando. E elas chegaram e disseram: Senhor, os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, mas os seus não estão jejuando. O mestre era visto, o trabalho do mestre era valorizado e era visto a partir da conduta dos seus discípulos. De certa forma, como que colocando uma nuvem no ministério de Jesus. Por que que os discípulos dos fariseus, os discípulos de João Batista, obedecem à lei, à Torá, jejuam, pelo menos a tradição, né? Porque vai ser acrescentado a Torá, foi acrescentado à Torá muitas tradições. Por que que eles obedecem às tradições e os seus discípulos não? Eles fizeram esse paralelo. Os fariseus, que é o grupo que nós temos mais informações, eles surgiram no período interbíblico. Essas informações eu acho que são pertinentes para a gente compreender a controvérsia. Mais ou menos 168 a.C., no período dos Macabeus. É um período da helenização. A cultura grega estava se expandindo em todo o império. Helenização significa aculturar. Todos iam viver aquele estilo de vida. A língua, o idioma, os costumes. Junto com tudo isso, vem o sincretismo religioso. A mistura, o sincretismo religioso. Quando você coloca café com leite, é café com leite, nem é café e nem é leite. É a mistura. Sincretismo religioso é mais ou menos isso. Você mistura tudo e não consegue distinguir as crenças de cada coisa. Isso é perigoso. E os fariseus surgiram nesse período como um grupo de resistência, nas melhores das boas intenções. Um grupo de resistência. O próprio nome fariseu significa santo, separado. Eles se posicionaram contra essa helenização, essa aculturação, esse sincretismo religioso, e eles queriam que houvesse a observância da lei do Senhor corretamente. Eles eram conhecidos por terem altos ideais. E eles eram influentes, extremamente influentes entre as pessoas comuns. Eram considerados os sucessores autorizados da Torá. Em Mateus 23:2, fala dos que sentam na cadeira de Moisés, os fariseus. Muitas das crenças dos fariseus, Jesus deu apoio. Se for olhar os ensinamentos, é o mais próximo. Eles criam nos anjos, na oposição ao reino de Deus.
Eles criam na ressurreição. Eles chamavam a atenção para a observância da lei. Eles tinham a tradição dos religiosos. Em Mateus capítulo 7, versículo 1 a 23, no entanto, Jesus acusa os fariseus de avaliar em demasia a tradição e desvalorizar a intenção da lei. Eles ficaram tão habituados na defesa da lei, no cuidado para que as pessoas fossem rigorosas e não fugissem em nenhum aspecto, que eles começaram a adicionar coisas, regras. Vou dar um exemplo bem comum. Bem simples, pronto, da semana passada. A gente, no domingo, ora pelas crianças. É ou não é? A gente traz as crianças aqui e ora. Na terça e na quinta, a gente não tem esse hábito de orar pelas crianças. Será que as crianças são menos abençoadas na terça e na quinta do que no domingo? De modo algum. A gente traz as crianças no domingo e ora, que é o grupo que a igreja tem mais número de pessoas reunidas, e ora pelas crianças. E quando a gente ora pelas crianças, a gente está dizendo, colocando diante de Deus as famílias, está dizendo para as famílias em oração que elas precisam ter cuidado, buscar o Senhor e criar suas crianças no temor do Senhor. Está dizendo para a igreja interceder por isso e se preparar para cuidar das próximas gerações. Porque eles são, como diz o Batista, os futuros pastores, missionários, líderes de louvor. Mas na terça e na quinta nós não fazemos, mas eles são abençoados. Porque a palavra de Deus nos garante até 1000 gerações daqueles que buscam o Senhor. Mas de repente a gente pode fazer uma regra. Não precisamos de regras. Alguns ficam em pé na hora da leitura da palavra. Ótimo, reverência. Outros e algumas denominações ficam sentados. Mas se alguns ficam em pé, vamos todos mundo ficar em pé? É bom. Não tem nada demais. É uma maneira da gente reverenciar e da gente estar junto da mesma forma. Mas isso não pode ser uma regra. Tem que ser espontâneo, tem que vir do interior do coração. Então, nessas tentativas de acertar, às vezes coisas simples, mas que são significativas, reverência à palavra de Deus, amor pelas crianças, pelas futuras gerações, a bênção de Deus sobre as famílias, tudo isso é pertinente. Nós precisamos cuidar e zelar. Precisamos estar diante do Senhor, mas não são regras, é algo que flui do nosso coração. E às vezes a gente evita uma coisa e faz outra, até por conta do nosso tempo. Mas tudo é bênção. Quando entramos por ali, já saímos de casa com aquilo no nosso coração. Eu vou para a igreja, eu preciso do Senhor. É só lá que Ele me abençoa. Eu preciso aprender do Senhor e trazer para os meus. Ser luz no mundo. Esta questão. Os fariseus, eles perderam de vista aquelas boas intenções, aquele vigor. E no final, nos dias de Jesus, 168 antes de Cristo, 2 séculos, né? Vamos colocar assim, 2 séculos, eles já eram formais. É errado ser formal? Não. Mas a formalidade não pode tomar o lugar da espiritualidade. Por que eu faço isso? A espontaneidade, a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria é fruto do Espírito Santo. E Jesus contrariou os fariseus. Ele os acusou. Porque eles se detinham na forma. Alguns, por exemplo, você vai fazer uma promessa e você precisa subir uma escadaria. Alguns não fazem isso? Aí alguns sobem a escadaria em pé, outros vão de joelho.
O que importa é o coração diante do Senhor, é a vida santa, é a observância da sua palavra. Eles esqueceram o espírito da lei e Jesus os acusa por isso. O formalismo havia substituído a disposição do coração. Se a gente vem para a igreja porque é dia de domingo, não tem aquele desejo no seu coração, precisa começar a orar. Se você escolhe dias para vir, está disponível, mas não se esforça, precisa orar pela sua saúde espiritual. Isso é um exercício diário, a questão da vigilância, porque as atividades da vida nos consomem. E quando a gente perceber, se não tiver cuidado, está um pouco longe. Nós não podemos permitir que isso aconteça nas nossas vidas, porque a forma acaba querendo tomar o lugar da verdadeira piedade. Aconteceu isso com eles. Os pilares do judaísmo era a oração, a piedade, a busca pelo Senhor, o jejum. O judaísmo exigia apenas um jejum nacional, o jejum no dia da expiação. Levítico 16. Está lá o dia da expiação. Nesse dia da expiação, era exigido um jejum nacional. As pessoas não se alimentavam, não faziam tarefa nenhuma, e a ideia é que elas iam buscar a Deus em oração, contritos, arrepender-se dos seus pecados, pegar o seu animalzinho e levar lá para o templo, diante do sacerdote, e pedir misericórdia a Deus. Porque eram pecadores e Deus é santo. E eles careciam da bênção de Deus. Esse dia, toda a nação jejuava. Mas à medida que o tempo foi passando, houve alguns acréscimos. Nos dias de Jesus, pelo menos, fora do dia da expiação, havia pelo menos 3 jejuns. Jejum que lamentava tragédias nacionais. Por exemplo, o cativeiro babilônico. Aconteceu aquela tragédia, a nação foi para o cativeiro. Então, eles jejuavam naquele dia. Jejum por tempos de crise. Está havendo uma seca, uma calamidade, fome. Vamos jejuar. Jejum por causas pessoais. O rei Davi jejuou quando o seu filho adoeceu. Está errado? Não. Precisamos do Senhor. Mas é um acréscimo como regra. No judaísmo, era o jejum no dia da expiação. E se a gente observar, colocar uma lupa, tragédias nacionais, tempos de crise, causas pessoais, dificuldades pessoais, de uma certa forma, lá no fundo, tudo envolve pecado. Tudo envolve pecado. As tragédias, por exemplo, o dia do cativeiro babilônico, em que o templo foi destruído, foi por causa do pecado. Tempos de crise, muitas vezes, crises são ocasionadas por pecados, nossos ou de outros. Causas pessoais, de modo específico, a do rei Davi foi por causa de pecado. No fundo, o jejum do dia da expiação englobava tudo. Os fariseus normalmente jejuavam 2 vezes por semana. 2 vezes por semana. Levítico 18, 12 fala sobre isso. Era um pré-requisito naqueles dias para um compromisso religioso. Por exemplo, eu digo, irmãos, eu vou para a igreja na terça, na quinta e no domingo. A gente precisa buscar o Senhor. Mas, de repente, alguém não consegue vir. Eu posso dizer que a pessoa não tem compromisso com a igreja, com o Senhor Jesus? Não posso. Agora, é claro que repetidamente, se repetidamente a pessoa não se interessa de estar na comunhão com os santos, pode haver algo errado. Mas não significa necessariamente que eu tenha que taxar isso.
Compreende como essas questões delicadas? Nos dias de Jesus, os fariseus jejuavam terça e quinta. E isso era um pré-requisito para um compromisso religioso. É tanto que foram cobrar de Jesus. Os fariseus, os discípulos dos fariseus, os discípulos de João Batista, eles jejuam. Por que os teus não jejuam? Apontava naqueles dias a questão do jejum para a verdadeira piedade. É errado, não é necessário jejuar hoje. Vamos colocar isso, fazer esse parêntese. Irmãos, tem dias que a gente se sente assim, tão distante do Senhor, é ou não é? As coisas vão... Pare e faça o jejum, você vê como melhoram as coisas. Parece que limpa a tempestade. Pare e faça o jejum. Tenha um tempo de oração. Jesus, eu não posso ficar nesse meu estado espiritual. Vamos colocar assim. Por que eu não consigo avançar? Jejuar é abster-se do alimento físico e dizer que quer alimentar-se de Deus. Senhor, eu preciso do alimento físico. Sem isso eu não vivo. É como se estivéssemos dizendo isso. Mas também eu não consigo viver sem o Senhor. Jesus mesmo disse que precisava se alimentar de Deus. Ele disse que fazer a vontade do Pai era a sua comida. Pronto. Há essas ligações. Aquilo que é importante para nós. Então é pertinente, é bom jejuar. De vez em quando precisamos ter esse discernimento. Infelizmente, muitos na igreja têm essa dificuldade. Algumas pessoas têm dificuldades, inclusive física, que é diabético, uma outras doenças, tem que ter cautela e saber fazer, mas é pertinente. O que Jesus critica aqui é porque aquilo virou uma forma, um ritual, e perdeu a expressão da verdadeira piedade, o sentido, o espírito da lei. A pergunta, por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, mas os teus não jejuam? Pelo que nós vimos até agora, jejum, de certa forma, está associado à tristeza, não está? Está associado a pesar. Nós colocamos pesar pelos pecados no dia da expiação. Contrição, arrependimento, tristeza. Tristeza pelos pecados. Preciso me aproximar de Deus. Quando eu coloquei agora nos dias atuais, e disse assim, tem dias que a gente está um pouco, né? Percebe que está um pouco distante, não está muito bem. Tire algumas horas de jejum, uma manhã, busque o Senhor, você vai ver como melhora as coisas, como fica mais clara. Tem a ver com tristeza. Eu percebi que não estava bem, o irmão percebeu que não estava bem. E disse, Senhor, eu preciso retomar. Ser misericordioso comigo e me traz a comunhão. Tem a ver com tristeza, com pesar. Os 3 exemplos de jejuns que já eram prescritos fora do jejum do dia da expiação, que eu citei nos dias de Jesus, tem a ver com tristeza. Tragédias, tempos de crise, dificuldades pessoais. Está ligado à tristeza. Qual é a resposta de Jesus? Versículo 20. 19. Jesus respondeu, como podem os convidados para o casamento jejuar enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que o noivo estiver presente, não podem jejuar. Noivo. No versículo 20, ele vai dizer ainda, no entanto, virão dias em que o noivo lhe será tirado, e então, naquele dia, eles vão jejuar. Noivo. O que é que lembramos quando a gente fala noivo, noiva? Festa, alegria, comunhão,
casamento. É ou não é? E jejum estava ligado à tristeza. Jesus pega e diz assim: é tempo de festa, é tempo de alegria, eles não vão jejuar. Não tem lógica eles jejuarem agora. Na festa do casamento judaico, ela durava 7 dias. A moça virgem, né? 7 dias a festa. Era 7 dias de festa, de jubilança, de alegria. Não havia jejum. Quando era uma viúva, a festa era mais curta, era 3 dias. Mas não havia jejum. No Antigo Testamento, é interessante observar isso. Deus é colocado como esposo de Israel, a nação, os filhos, aqueles que ele escolheu. Jesus coloca um elemento novo, noivo. Ele puxa para ele. Ele vai já chamando a atenção. Ele já usa essa figura. E ele diz: olha, mas chegará o dia em que o noivo será tirado. E nesse dia eles jejuarão. Quando que o noivo será tirado? Jesus puxou para ele. Na morte, na ressurreição e na ascensão. Jesus não iria estar sempre com eles. Ele prometeu, quando estava próximo do seu momento de voltar para o Pai, depois da ressurreição, 40 dias com os discípulos, e ele prometeu que estaria sempre conosco. Mas não é aquilo de ver. Ali eles estavam convivendo. É por isso que a gente diz: busque o Senhor. E hoje nós estamos acrescentando uma disciplina: jejum. Jesus não é contra o jejum, ele é contra o formalismo. A forma sem a piedade. E Jesus, para explicar isso, ele vai contar 2 parábolas. Ele já acrescentou a figura do noivo. E ele disse que no dia que o noivo for tirado, eles vão jejuar. Isso aponta para os nossos dias. Há momentos em que precisamos buscar o Senhor mais intensamente para a nossa saúde espiritual. E agora ele acrescenta 2 palavras como justificativa. E ele diz, versículos 21 e 22. Ninguém costura remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo novo tira um pedaço da roupa velha e o buraco fica ainda maior. Se tem uma roupa velha e ela surge um buraco, aí você precisa fazer um remendo. Roupas são coisas caras nos dias de Jesus. Aí você pega e remenda, coloca o pano novo. O que é que vai acontecer? À medida que você vai lavando, o pano novo encolhe. E a outra roupa já tinha se desgastado e encolhido o suficiente. A tendência é como vai encolher o pedaço do pano novo, do remendo, rasgar o outro. Vai se estragar os dois. Jesus usa essa figura bem comum do cotidiano. Ele conta essa história. E a outra história que ele coloca: e ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho romperá os odres e se perdem tanto o vinho novo como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Como se guardava vinho para poder fermentar? Em vasilhas de couro, odres. À medida que o vinho ia fermentando, o couro ia ficando distendido, ia se expandindo. Só que se o odre for velho, ele já se expandiu o que ele podia expandir.
Aí se você colocar vinho novo ali, o vinho novo vai começar a fermentar e o odre velho não vai suportar, ele vai rachar e vai se perder tanto o odre velho como o vinho. É isso que Jesus coloca. Como aplicamos isso? O que podemos de tirar para as nossas vidas de lição nisso aqui que nós temos hoje? Jesus disse que ele é o noivo. Na hora da ceia, ele usou o vinho e disse que era o símbolo do seu sangue. A ideia é que Jesus está como que apontando que ele é o pano novo e o vinho novo, numa estrutura arcaica, religiosa, pedante, onde as pessoas tinham perdido o vigor, a verdadeira espiritualidade. Ele é a novidade, ele é o noivo. Jesus está dizendo que ele é maior do que a Torá. A Torá é a palavra de Deus, são os 5 primeiros livros da Bíblia. Após os primeiros 5 livros da Bíblia foram colocados à medida que Deus ia revelando outros livros. Temos 39 livros no Antigo Testamento e 27 no Novo. Os 4 evangelhos e as epístolas. O livro de Atos, que é histórico, e o livro de Apocalipse. Tudo que Deus está aqui. Está aqui o suficiente para a nossa salvação. É ou não é? O suficiente para nos chamar a atenção. E o que tem aqui já é grandioso. Mas Jesus é maior do que isso, porque ele é mais do que isso. E quando eu digo isso, eu não estou menosprezando a palavra de Deus, não. Entende isso? Assim como a gente não pode menosprezar a reverência, temos que ter temor do Senhor e ser reverentes. Temos que amar as nossas crianças, as nossas famílias, interceder pelo mundo. Mas Jesus é muito maior do que tudo isso. Jesus estava dizendo, eu sou maior do que a Torá, que vocês transformarem em tradições. Não se trata mais nem da Torá, é daquilo que vocês entendem que a Torá é. Jesus é maior do que a Torá. Jesus é maior do que a sinagoga. Jesus é maior do que o sábado, do que os rituais do judaísmo. Mas aqueles que estavam restritos dentro daquele pacotezinho fechado e tinham perdido o vigor, a espiritualidade verdadeira, entravam em conflito com Jesus. Mas Jesus também não é um anarquista. Porque eu posso dizer, se isso não é tão importante, se Jesus é maior do que tudo, eu tenho Jesus no meu coração, então não preciso da igreja, não preciso da comunhão, eu não preciso ler a Bíblia. Não, para aí, Jesus não é um anarquista. Jesus ia à sinagoga. Jesus abria as escrituras e lia a Torá na sinagoga. Mas ele fazia isso fazendo a aplicação correta, não baseada em tradições, olhando os seus dias. Ele é o Emanuel, Deus conosco, o Messias encarnado que está lá, pisando nas ruas da Palestina, que vai dar a sua vida em resgate de muitos. Ele faz a aplicação e ele aponta para o futuro. Ele não vai à sinagoga como as outras pessoas. Não vê a igreja como dever religioso. Não acha que porque veio hoje cumprir o seu dever semanal, agora não tenha sede de Deus. Essa questão, tenha sede de Deus, busque a verdadeira espiritualidade. O Filho de Deus chegou, essa é a novidade. O Filho de Deus chegou, o Rei chegou.
O servo sofredor chegou. Jesus é a oferta pelo pecado, mas não é qualquer oferta, ele é a oferta. Um sacrifício único e suficiente que lava o pecado do pecador. Por isso ele disse lá em Cafarnaum para o paralítico: para que vocês vejam, entendam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados. Eu digo ao paralítico: levanta-te e anda. Jesus é o Deus encarnado. O poder escatológico irrompeu no mundo. E Jesus está agora ministrando no coração das pessoas. Por que jejuar se Jesus estava ali? Não era momento de tristeza. É momento de alegria. É festa. Observe os evangelhos. Quantas parábolas Jesus contou que envolve festas e festas de casamento. Se viu, o Senhor não é entedioso. Se você entende o espírito da lei, você fica ansioso de estar com Ele e com os seus. É um momento singular do seu dia. Porque Ele é o vinho novo. Ele é a nossa alegria. É a nossa salvação. Sem Ele nós não conseguimos viver. Sem Ele a vida é medíocre e caminha para a morte. Vinho novo. Jesus é o vinho novo. É a nova realidade. Isso aponta para a nova aliança. O Filho do Homem derramou o seu sangue para remir os pecados. Aleluia. Para nos libertar dos nossos pecados. Novo vinho, nova realidade, nova comunidade. Não era mais aquela comunidade da sinagoga. Eles lá na sinagoga não entenderam que Jesus era o Messias. E Jesus ia lá e explicava e mostrava na escritura. O primeiro texto que Jesus disse lá na sinagoga, ele disse: hoje se cumpriu sobre mim. Isso aqui. Os cegos veem, os coxos andam, os pobres, estão sendo abençoados. É chegado o dia. Mas eles não entenderam, a maioria deles. Por mais que Jesus quisesse, ele não ia ficar só dentro da sinagoga. O apóstolo Paulo começou seu ministério nas sinagogas judaicas, mas não ficou lá. Ele acabou indo para os gentios e hoje estamos aqui. Então é novo vinho, nova comunidade, a igreja do Senhor, novas práticas que Jesus mesmo está instituindo. Hoje nós vamos participar de uma nova prática, a ceia do Senhor. A nova prática. Jesus instituiu. Para quê? Para nos trazer a memória. Somos fracos de memória. Temos facilidade de nos envolver com outras atividades. Mas aqui é que está a vida. A natureza humana caída tem a habilidade de corromper o que é santo. Olhe para os fariseus. Quantos não deram as suas vidas lá em 168 a.C., com todo o vigor da sua alma, para evitar a aculturação, o helenismo, o sincretismo religioso. Mas 2 séculos depois, Jesus está os acusando de formalismo, regras sem vida. Isso não foi só com eles. Isso tem a ver com a natureza humana caída. Nós temos essa tendência de nos acomodar. Depois de assimilar aquilo que está ao nosso redor. E o que está ao nosso redor é o mundo, é o pecado. Mas há essa tendência. E depois de corromper o que é santo. Os fariseus, aconteceu isso com eles. Corromperam o que era santo. Eu gostaria de, antes de encerrar,
colocar para os irmãos. Vamos ler Marcos capítulo 14, versículo 37. Essa observação de Jesus aqui. Marcos 14, 37. Jesus no Getsemane. A observação que ele fez. 14, 37. Ele disse assim, voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, você está dormindo? Não conseguiu vigiar nenhuma hora? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Jesus estava se preparando para a cruz. E foi para esse jardim de Getsemane com os discípulos. Pegou os 3 mais próximos, se afastou um pouco e foi orar. E ele disse, ore comigo. Aí ele se afastava mais um pouquinho e ia orar. Estava em agonia. Ele sabia o que ia acontecer logo em seguida. Quando ele orava, que voltava, os discípulos estavam dormindo. Acomodados. Cansaço físico? Podia até ser. Mas não era só isso. Se a gente for se deixar levar pelo cansaço físico, a gente não vai para a igreja nunca. Porque serviços não faltam. Mas nós temos uma vida espiritual e nós sabemos da nossa fraqueza. Essa questão. Aqueles que conhecem o Senhor sabem disso. Sabem disso. Aí Jesus disse, olha, meus filhos, vocês não podem vigiar comigo nenhuma hora. Foram 3 vezes. Aí ele pega e diz muito claramente, o Espírito está pronto. Eu tenho estado com vocês, eu tenho dado vida a vocês, dado vitalidade espiritual. Eu tenho ensinado, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vocês ainda estão diante do pecado. Na presença do pecado. Vocês precisam buscar saúde espiritual. Ele disse, oreis, né? Orem para que não venham cair em tentação. Eu gostaria de deixar isso. O sono era inapropriado. A cruz estava se aproximando. A oração aponta para a comunhão com Deus, para a intimidade, para a compreensão de que você precisa. E que só com o Senhor você estará bem. Ele é o seu deleite. E a vigilância, manter diante de si a sua condição. Leia as epístolas. De vez em quando o apóstolo Paulo está falando sobre quem ele era. Não é questão de estar trazendo à memória coisas ruins, nem tampouco difamando a si mesmo. Não, é a ciência da sua fraqueza. Eu preciso do Senhor. Isso nos impulsiona para a busca. Por fim, eu queria trazer à nossa memória o chamado do Senhor para cada um de nós. E Jesus deixa isso muito claro. Ele está chamando pecadores. Ele está operando milagres. Ele está falando sobre perdão de pecados. Ele está combatendo o formalismo religioso. Ele está dizendo que o novo chegou. Ele está falando de vitalidade espiritual. Ele está falando do Messias, do Filho de Deus no meio dos seus. Isaías 42:6. Vamos nos colocar nessa história. Diz assim: eu, o Senhor, chamei você em justiça. Eu o tomarei pela mão, o guardarei e farei de você mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os cativos e do cárcere os que jazem nas trevas,
Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a mais ninguém a minha glória, nem a minha honra. Falando de Jesus e falando do seu chamado. Ele nos chamou porque ele é o mediador da nova aliança. O vinho novo. Diante desta beleza, dessa graciosidade de Deus, desse grande chamado, nós só podemos cair de joelho, agradecendo ao Senhor. No 43:19 ele diz assim: eis que eu faço uma coisa nova, agora mesmo ele está saindo à luz. Será que vocês não percebem? Eis que eu porei um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruz, porque porei águas no deserto e rios nos lugares áridos. E aí vai. O que é que ele está dizendo? Eu estou restaurando a minha criação. Tudo vai se ajeitar. Eu faço uma coisa nova. Ele está dizendo, venham a mim. Na linguagem do livro de João, do evangelista João, Jesus diz, né? Rios de água viva. E ele diz que aqueles que pertencem a ele compreendem a sua linguagem. Ouvem o seu chamado, se aproximam dele. Em Marcos 1:17, diz assim, Jesus lhes disse, venham comigo e eu farei com que sejam pescadores de gentes. Então eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. Não é só ouvir, é se levantar e seguir. Começar a aprender, perceber a sua necessidade espiritual e a sua fraqueza. Chamado. E é um chamado forte. Jeremias capítulo 15. Versículo 19. Para que o Senhor nos chamou? Para que o Senhor chamou o profeta Jeremias? Por que estamos aqui? Qual é o nosso papel nesse mundo? Jeremias 15:19. Portanto, assim diz o Senhor, se você se arrepender, eu o farei voltar e você estará diante de mim. Se separar o que é precioso daquilo que não presta, você será a minha boca. Eles se voltarão para você, mas você não passará para o lado deles. Está aqui a resposta. Eu perguntei no início da nossa fala e afirmei, Jesus é o príncipe da paz. No entanto, ele estava constantemente envolvido em conflitos. Por quê? Assim como Jeremias, ele estava ensinando a verdade, aplicando a palavra de Deus na vida das pessoas, chamando-as ao arrependimento, mostrando que elas eram fracas espiritualmente, precisavam ter cuidado com as tentações, dizendo que o reino de Deus era chegado, falando que não bastava a religião formal como simplesmente um rito, mas coração quebrantado, arrependimento, seguir a Jesus. As trevas se levantam. Inevitavelmente há conflito. Mas ele diz que se você separar o que é precioso daquilo que não presta, algumas versões de vil.
você será a minha boca, eles se voltarão. No fim, é porque a gente é apressado, quer fazer tudo imediatamente. No fim, muitos só vai ser no fim. Eles se voltarão para você. E você, se está diante do Senhor, em oração, jejum, compreendendo a sua fraqueza, pedindo para Ele livrar das tentações, arrependimento de pecado. No fim, o Senhor estará do seu lado. Você não passará para o lado deles. Não tenha medo dos conflitos, mas que sejam conflitos santos. Não estou dizendo para ninguém sair daqui brigando e berrando com ninguém. Absolutamente não é isso. Eu estou dizendo que a gente precisa estar nos pés do Senhor, porque fomos chamados para ser luz. E quando a luz chega, as trevas se dissipam, mas muitas vezes também esperneiam antes de se dissipar. É preciso ter essa compreensão. Marcos, capítulo 16, versículo 20. E eles foram e pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que os seguiam. Eles não estavam só, os discípulos. Nós não estamos sozinhos. Faça o ide do Senhor. Seja luz. Busque uma espiritualidade verdadeira, autêntica. Não se conforme com formalismo. Busque o Senhor atentamente. O vídeo novo chegou. A alegria. O noivo. O nosso Deus. O Filho de Deus. O servo sofredor que doou a sua vida em resgate de muitos. Você ouviu? Compreendeu? Siga o Senhor. Aleluia. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar em pé. Vamos louvar o Senhor. Meditar um pouco naquilo que falamos. Elevar as nossas vidas em orações. Porque o Senhor é bom. E nós somos carentes disso. Jesus estava dizendo para aquelas pessoas: vocês precisam de mim, e eu estou aqui, é momento de festa. Mas quando eu for, vocês me busquem com oração, com jejum. Permaneçam na verdadeira piedade. Me sigam, ouçam meus ensinamentos. Estejam na comunhão dos santos. Porque é tempo de alegria. E o noivo vai retornar. Estamos esperando a vinda do Senhor. Aleluia. Se eu quiser adorar a Deus, tenho que entender seu fim. Se eu quiser adorar a Deus, tenho que ouvir o Espírito e obedecer. E obedecer. Tenho que aprender a ouvir.
Se eu quiser adorar a Deus, tenho que entender seu filho. Se eu quiser adorar a Deus, tenho que ouvir esse abrir meus lábios Aleluia, Jesus. Senhor, muito obrigada pelas nossas vidas, pela tua paciência conosco. Muito obrigada pela tua palavra, pelos teus ensinamentos. Espírito Santo de Deus, aplica aos corações. Aplica. Que a gente venha ter a memória e estar sempre se analisando, se colocando diante do Senhor, para ver a temperatura da nossa espiritualidade, da nossa fé. Nos ajuda a compreender essas coisas. Nos ajuda a responder. Os discípulos seguiram Jesus. Os discípulos seguiram Jesus. Pedro, naquele momento, negou a Cristo, mas ele foi restaurado. Ele chorou amargamente. Ele teve aquele seu momento de tristeza por conta do seu pecado, da sua ingratidão com o seu Senhor. Ele chorou amargamente. Nos dar esse momento, nos chama para estarmos diante de Ti, para reconhecermos os nossos pecados, para vermos o banquete que está posto à nossa frente. Aquilo que o Senhor tem nos ensinado, tem colocado à nossa disposição. Nos ajuda a valorizar o Evangelho, valorizar o Senhor, valorizar a comunhão com os santos. Nos ajuda a compreendermos o que é ser luz neste mundo. Nos engajarmos no teu chamado, fazermos a tua vontade. Nos faz crer verdadeiramente que podemos abrir a nossa boca, porque não estaremos sozinhos, mas o Senhor estará conosco, como a tua palavra nos assegura, até a consumação dos séculos. E estará conosco, confirmando o nosso ministério, de cada um individualmente. Nos ajuda, Senhor, a ser aquilo que o Senhor colocou no nosso coração, aquilo que está no teu coração em primeiro lugar. Abençoa as nossas vidas, fala aos nossos corações. Se porventura alguém não tem um encontro ainda contigo, Jesus, fala. Fala, Senhor. Dá uma oportunidade, ser misericordioso conosco. Muito obrigada, Jesus, por tudo. Somos gratos a Ti pela Tua misericórdia, pelo Teu grande amor. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos servir.